No Espiritismo, fala-se em desenvolvimento mediúnico sem explicação cabal do que acontece no perispírito do médium para que tal se produza. Quero dizer que, cientificamente, não se sabe quais as transformações que ocorrem para isso. Na Teosofia, o livro intitulado Os Chakras tece uma série enorme, ilustradas de argumentos a respeito do problema sobre o despertamento das faculdades extrasensoriais, dizendo serem elas desabrochadas naturalmente de acordo com a evolução do indivíduo, prevenindo todavia os que se acham suficientemente moralizados para tal, que não tentem forçar tais possibilidades, sob pena de serem desastradamente prejudicados e até mesmo mortalmente feridos, pois que o processo que aciona o desenvolvimento dos centros de força, denominados chakras, existentes no corpo astral ou perispirítico, é feito através de um tipo de energia imponderável, denominada Kundalini, ou fogo serpentino, o qual, se mal conduzido, acarretará transtornos inomináveis ao indivíduo, indicando também como inseguras e perigosas certas escolas que estimulam essas faculdades em indivíduos que, se não souberem, estarem mesmo em condições para tal. Sendo isso verdade, como é que existem tantos e tantos medianeiros totalmente ignorantes, outros sem moral e exploradores, vendo e ouvindo coisas metafísicas? Que desenvolvimento têm as tribos indígenas e africanas para a prática da mediunidade? Enfim, concorda o desenvolvimento mediúnico orientado pelo Espiritismo com o que especifica com clareza meridiana o livro supracitado da Teosofia, professor? O problema da mediunidade no Espiritismo não está colocado nos termos em que o senhor citou aqui. O senhor diz que no Espiritismo não há explicação nenhuma sobre as modificações que se produzem no perispírito do médium. A verdade é outra. Quando o senhor lê o livro dos médiuns, o senhor vê a explicação precisa deste problema. Por sinal, que este problema foi objeto da última pergunta que fizemos aos nossos ouvintes, a pergunta feita no programa passado. E as respostas foram dadas hoje. Uma delas, obtendo mesmo o prêmio máximo que oferecemos, que foi uma coleção da Revista Espírita de Allan Kardec. O que mostra que no meio espírita, muita gente já conhece este problema. A comunicação do espírito se dá de acordo com as explicações da doutrina espírita, através das ligações fluídicas entre o corpo espiritual do espírito comunicante e o corpo espiritual do médium. Há, por assim dizer, uma sintonia vibratória entre esses dois corpos, uma ligação fluídica que permite, então, a manifestação do espírito através do médium. Quanto ao problema do que ensina o livro teosófico sobre os chakras e o corpo astral, é um outro problema. A teosofia, como nós sabemos, é uma doutrina diferente da doutrina espírita. A doutrina espírita procura basear-se na pesquisa científica objetiva, quer dizer, a pesquisa que tem uma orientação de acordo com o espírito científico do nosso tempo. A teosofia, pelo contrário, ela se baseia nos métodos dos ocultistas antigos e particularmente das grandes religiões da Índia, do passado da Índia. Ela representa uma revivescência da espiritualidade indiana clássica. O espiritismo representa uma renovação cultural. Ele pretende mostrar que os processos espirituais estão regidos por leis da mesma forma que os processos materiais na Terra. Que leis universais dirigem tudo no universo e que, portanto, precisamos compreender essas leis, descobri-las para realmente podermos nos apoderar, por assim dizer, do conhecimento relativo aos problemas do espírito. Sem dominarmos essas leis, não podemos ter esse conhecimento. O espiritismo não classifica o homem como dotado de vários corpos, segundo faz a teosofia. O espiritismo nos diz que o homem é um espírito e que possui dois instrumentos de manifestação, que são o perispírito,
que não corresponde precisamente ao corpo astral, como o senhor pretende, o perispírito e o corpo material. O perispírito, sendo semimaterial, segundo explicam os espíritos, ele é o elemento de ligação entre o espírito e o corpo material. O corpo material é, portanto, o instrumento mais grosseiro de manifestação do espírito. Entretanto, as manifestações espirituais na Terra e o desenvolvimento das faculdades hoje chamadas paranormais nos homens, estes dois fatos representam um contínuo histórico. Há uma continuidade que vem desde os tempos das eras mais primitivas, desde as tribos selvagens, desde os homens da caverna até os nossos dias, uma continuidade de manifestações paranormais. Os fenômenos chamados espíritas estão em toda parte, em todas as épocas, desde que o homem é homem na Terra. E vem daí então a sua pergunta, a razão de ser da sua pergunta, que reconhecemos bastante válida. Como pode ter havido homens que, habitando regiões selvagens, pertencentes a tribos selvagens, usassem os poderes do espírito sem os perigos indicados no livro Os Chakras e referentes ao problema da Kundalini? A verdade, meu caro ouvinte, é que o espiritismo representa uma fase nova de compreensão destes problemas. Ele deixou de lado todas aquelas informações que procediam apenas de pesquisas no campo da vidência, no possível mergulho do homem no mundo espiritual para de lá trazer informações sobre realidades que escapam ao homem terreno. O espiritismo deixou tudo isto de lado para investigar tudo de novo a partir das manifestações mediúnicas e mostrou que esses perigos só existem realmente quando o homem, consciente da sua evolução espiritual, se atreve a utilizar os poderes paranormais para objetivos puramente pessoais, para interesses materiais. Fora disto, as criaturas mais simples da Terra, os selvagens, também são capazes de usar a mediunidade sem perigo nenhum. E, justamente por isso, o Espiritismo preparou então a doutrina necessária para que os homens de inteligência mais desenvolvida, que corriam o risco de se extraviarem no uso da mediunidade, pudessem compreendê-la e pudessem servir-se dela sem perigos. No Espiritismo, os problemas de comunicação do espírito são estudados de maneira positiva e não colocados no plano da imaginação ou das tentativas de explicações puramente teóricas. Tudo no Espiritismo decorre de experiências, de investigações. O senhor pode estar certo de que, lendo o Livro dos Médiuns com atenção, compreenderá bem este problema. Atenção,